Você conhece a história de um dos homens mais importantes da humanidade, o homem que aos 15 anos Deus concedeu a ele um desejo. Ele poderia pedir qualquer coisa: riqueza, poder, fama, vitória sobre seus inimigos ou uma vida longa. Mas Salomão escolheu sabedoria, e essa escolha mudou o rumo da história. Salomão era filho do rei Davi, um dos maiores reis que Israel já teve. Em um momento decisivo de sua vida, Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe fez uma pergunta que poucos seres humanos já ouviram. Pediu que ele fizesse um pedido, qualquer pedido. Não havia limites, não havia condições. Salomão poderia ter pedido riquezas incalculáveis, poder absoluto ou a destruição de seus inimigos. Mas ele fez algo inesperado. Davi foi um guerreiro, um homem de batalhas, responsável por consolidar o reino. Salomão, por outro lado, herdou um reino forte, porém complexo, que precisava ser governado com inteligência, equilíbrio e discernimento. Ainda muito jovem, ele assumiu o trono sem a experiência do pai e sem o peso de grandes guerras, mas com uma enorme responsabilidade sobre seus ombros. Em um momento decisivo de sua vida, Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe fez uma pergunta que poucos seres humanos já ouviram. Pediu que ele fizesse um pedido, qualquer pedido. Não havia limites, não havia condições. Salomão poderia ter pedido riquezas incalculáveis, poder absoluto ou a destruição de seus inimigos. Mas ele fez algo inesperado. E além disso, também lhe daria riquezas, honra e glória. A partir desse momento, Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo. Sua fama se espalhou por todas as nações ao redor, e pessoas de terras distantes vinham apenas para ouvir suas palavras. Um dos episódios mais conhecidos de sua sabedoria foi o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Sem testemunhas e sem provas, Salomão ordenou que trouxessem uma espada e que a criança fosse dividida ao meio. Uma das mulheres concordou, enquanto a outra implorou para que o bebê fosse entregue à rival, desde que permanecesse vivo. Salomão, então, declarou que essa mulher era a verdadeira mãe. Esse julgamento mostrou que a verdadeira sabedoria vai além da lógica. Ela revela o coração. Sob o reinado de Salomão, Israel viveu um período de prosperidade jamais visto. O ouro era tão abundante que a prata perdeu seu valor. Grandes palácios foram construídos e Salomão ergueu o templo de Deus em Jerusalém, uma das maiores obras da antiguidade. Reis e líderes de diversas nações buscavam alianças com ele, e a famosa rainha de Sabá viajou longas distâncias apenas para testar sua sabedoria. Salomão passou a se afastar do propósito que o havia levado até ali. Ele acumulou muitas mulheres estrangeiras, permitiu que influências externas desviassem seu coração e passou a tolerar práticas que não agradavam a Deus. O homem mais sábio do mundo começou a ignorar a própria sabedoria. E isso nos ensina uma verdade profunda. Sabedoria não impede a queda quando o coração se afasta do caminho certo. No final de sua vida, Salomão passou a refletir sobre tudo o que viveu. Ele escreveu palavras que ecoam até hoje no livro de Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade, que riquezas, prazeres e conquistas perdem o sentido quando não há propósito. Ele concluiu que o verdadeiro valor da vida está em temer a Deus e viver com consciência. A história de Salomão não é apenas sobre sabedoria e riqueza. É um alerta. Ela mostra que a sabedoria constrói impérios, mas é o caráter que sustenta legados. Salomão teve tudo o que muitos buscam, mas aprendeu, talvez tarde demais, que nada substitui um coração alinhado com o propósito. A pergunta que fica não é o quanto você pode ter, mas o que você fará com aquilo que lhe foi concedido. Ao longo de sua vida, Salomão deixou ensinamentos que vão muito além da riqueza e do poder. Seus escritos atravessaram gerações porque falam diretamente sobre a natureza humana. Ele ensinou que a verdadeira sabedoria
começa com o temor a Deus, não como medo, mas como respeito profundo, consciência de limites e humildade diante da vida. Salomão ensinava que o orgulho precede a queda e que a arrogância cega até os mais inteligentes. Para ele, o sábio não é aquele que fala muito, mas aquele que sabe a hora de ficar em silêncio. Ele alertava que palavras ditas sem controle podem destruir relacionamentos, reinos e até uma vida inteira. Por isso, dizia que quem domina a própria língua preserva a própria alma. Salomão também falou profundamente sobre riqueza. Ele nunca disse que o dinheiro é mau, mas deixou claro que confiar nele é um erro. Ele ensinava que quem ama o dinheiro nunca se satisfaz e que a busca desenfreada por bens materiais gera ansiedade, comparação e vazio. Em suas palavras, a verdadeira segurança não está no que se acumula, mas em quem se confia. Sobre relacionamentos, Salomão ensinou que uma palavra dita no momento certo vale mais do que grandes presentes. Ele falava sobre amizade verdadeira, alertando que muitos se dizem amigos na prosperidade, mas poucos permanecem na adversidade. Ensinou que andar com pessoas sábias torna alguém sábio, mas andar com tolos traz prejuízo. No campo emocional, Salomão demonstrou profundo entendimento do coração humano. Ele disse que assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem a pessoa realmente é. Por isso, aconselhava guardar o coração acima de todas as coisas, pois dele procedem as fontes da vida. Ele entendia que pensamentos, desejos e intenções moldam o destino de um homem. Em Eclesiastes, Salomão revelou o lado mais reflexivo de sua sabedoria. Ele observou a vida como ela é, sem ilusões. Viu que o tempo passa para todos, que ricos e pobres, sábios e tolos, todos compartilham o mesmo fim. Isso o levou a uma conclusão poderosa. Aproveitar a vida com consciência, gratidão e temor a Deus é o verdadeiro sentido da existência. Salomão também escreveu sobre o amor. No Cântico dos Cânticos, ele mostrou que o amor verdadeiro é forte, intenso e profundo, mas não deve ser banalizado. Ele ensinava que o amor precisa de cuidado, respeito e tempo, e que não deve ser despertado antes da hora. Para ele, até o amor perde valor quando é vivido sem sabedoria. No fim de tudo, Salomão chegou à sua maior conclusão. Depois de provar prazer, riqueza, poder, conhecimento e fama, ele entendeu que nada disso preenche o vazio do ser humano quando não há propósito. Seu ensinamento final ecoa como um chamado à consciência. Temer a Deus e guardar seus princípios é o dever de todo homem. A história e os ensinamentos de Salomão nos lembram que não basta ser sábio, é preciso viver a sabedoria. Não basta conhecer o caminho, é preciso permanecer nele. Porque no final, não será o quanto acumulamos que definirá nossa história, mas o quanto fomos fiéis ao propósito que nos foi confiado. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado do seu comentário e o seu like é muito importante para mim. Toda honra e toda glória pertence ao Criador. Deus seja louvado.